E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco sobre liberdade de expressão aí, nosso amigo Monark e tal. Antes de mais nada, eu nem ia fazer esse vídeo, inclusive eu fui lá e botei no grupo de Zapperson, né? Do Mas Afinal ali, o pessoal até falou assim: ah, cara, até acho que tem que falar no momento que o cara faz erros, né? Tem que falar e tal. E eu fiquei, pá, fala, não falo, então eu vou falar muito mais em tom de provocação, no sentido que pessoas que mais ou menos se alinham com o discurso dele consigam responder. Qual é o discurso dele? Mais uma vez aí ele virou o grande paladino sobre liberdade de expressão, sendo que em nenhum momento ele foi proibido de falar nada, né? Mas enfim. E daí ele foi lá e ele falou que o que fere são as ações. Então, as ações ferem, não as palavras. Ficou toda uma corrente de pessoas. Nossa, são as ações que ferem, porque palavras, elas, o som que sai da garganta, ela não pode ferir alguém. E isso, apesar de estar dentro ali de uma possível respaldo teórico dele, nem dentro desse respaldo teórico dele isso aí é levado a sério, né? Essa ideia de que fala não machuca, e sim a ação, isso é mentiroso. Isso é objetivamente mentiroso. Isso não é uma questão só de opinião ou uma questão de ver o mundo por um determinado tipo de estrutura argumentativa diferente. Não, isso é mentira, tá? E daí eu posso dar um relato bem objetivo que, pô, eu sou professor e a gente periodicamente nos colégios que eu trabalho, a gente faz trabalhos sobre o bullying, por exemplo, né? Onde, olha, tem que se discutir o bullying, porque o bullying é ruim. Nananana. Vocês já sabem, né? O bullying ele é algo sistemático. E o bullying, até a conceituação de bullying, por exemplo, não está só associada à ação violenta. Então o bullying ele existe quando tu fica falando periodicamente para a pessoa ali uma determinada coisa, tá? E então tu ficar falando para a pessoa uma determinada coisa em forma de bullying, isso pode trazer sim para essa pessoa danos psicológicos. Ou uma coisa que o monarca esquece, cara, esquece. Que com certeza ele não refletiu ou ele não quer falar sobre, são as coisas psicológicas. As pessoas têm problemas, às vezes, psicológicos oriundos de falas e de comportamentos de outros grupos. Eu não sou muito dessa vibe identitarista e tal, mas, por exemplo, tem toda uma discussão lá dessa galera que fala sobre gordofobia. Pô, ficar sendo chamado toda hora de gorda, pô, é um negócio que mexe na autoestima, que, sabe? Tu tem problemas objetivos em relação a isso, tá? E aí que entra essa falácia do monarca dizendo que não, palavras não machucam, só as ações. E daí, cara, isso é objetivamente errado, como eu mostrei pra vocês, porque isso não explica o bullying nem danos psicológicos referentes a argumentos e tal. Essa é uma coisa. E daí as pessoas vão falar, tá, mas o burocrata então tem que decidir o que, que vai ser ou não. Cara, a gente vive numa sociedade liberal e como é que funciona? Tu pode falar o que tu quiser, eu posso falar o que eu quiser. Caso tu tenha sentido ofendido, tu vai pro juiz e é assim que se resolve, tá? É assim que se resolve. Óbvio que numa sociedade ideal, talvez tu não. Que sempre quando a gente imagina uma sociedade ideal, a gente sempre imagina um conceito de liberdade sempre a nosso modo, né? E daí, no nosso modo as pessoas deveriam ter um determinado tipo de comportamento. E é isso que tem que parar, porque não funciona assim. Quando a gente pensa numa sociedade ideal, é dentro sempre de uma visão nossa. Como isso não é possível, a gente tem que trabalhar com o que tem. O que tem é isso. Tá? A sociedade se organiza dessa forma. Se a sociedade se organiza dessa forma, as palavras podem machucar sim, porque tu pode ficar imputando crimes na pessoa. E se tu imputa crimes na pessoa, bom, né? Pode acontecer de uma pessoa ser linchada, que nem tem vários exemplos aí pelo Brasil. Eu me lembro de um que se espalhou uma fake news, chegaram a matar uma mulher e tal. Então, porra, mas o crime foi matar a mulher. Daí tu faz uma separação entre ação e discurso
que meio que não existe, porque a ação ela foi movimentada pelo discurso e às vezes essas coisas estão um pouco mais juntas do que parece. A gente faz uma separação muito mais em questão de análise do que realmente funciona a vida, porque toda a ação individual às vezes ou muitas vezes são movidas por discursos e parece que é isso que o senhor monarca esquece. E daí eu falo esquece aqui, gurizada, eu já não sei mais, inclusive assim, gostaria de ouvir vocês no comentário. Eu não sei mais se é má fé, se é burrice, se é mal intencionado. Eu não sei. Eu sei que ele entrou nessa cruzada sobre liberdade de expressão sem ter onde se segurar, né? Ele entrou, só que aí que tá. Quem é que se segura no Monark? Por exemplo, os nossos amigos ANCAPs, por exemplo, super ficam defendendo o Monark, né? Tem algumas outras pessoas mais pontuais que ficam defendendo o Monark também. Mas até essas pessoas, tipo o Glenn, né? Ele defendeu o Monark, mas eu tenho certeza que o Glenn, nessa parte de imputação de crimes, por exemplo, ele super não defenderia o Monark. Não, ó, imputar crime realmente é uma, né? Não tem como a gente ficar falando isso. E daí vem uma outra coisa que eu tenho certeza que aconteceria, tá? Vamos supor que por causa de uma mentira, o monarca perdesse dinheiro. Porque a situação ali é grande, mas perdesse dinheiro do tipo assim, porra, o bagulho não monetiza, sabe? Perdesse dinheiro, vários convidados não quisessem mais ir no Flow por causa dessa mentira, né? Ó, cara, não vou e tal. Mesmo ele falou, pô, não sei o quê. É óbvio que ele ia tomar uma atitude, mas assim, eu tenho certeza que ele tomaria uma atitude no sentido tipo, pô, vou descobrir quem foi, vou processar, isso é mentira. Se perdesse dinheiro, ele com certeza faria isso, tá? Ele com certeza. E que daí entra numa outra coisa sobre o brasileiro que eu fico puto, que ele tem um pouco desse perfil, que é o quê? A lei, né, funciona pros outros, né? Então, se acontecesse isso com ele aplicaria a lei. Mas quando é ele que tá fazendo alguma coisa errada, que nem ele falou que, oh, eu não vejo problema em ter pensamentos racistas, e daí ele intencionalmente confundiu uma coisa com a outra. Óbvio que pensar coisas absurdas não é crime e nunca vai ser, e nem tem que ser, inclusive no âmbito privado da tua casa. Tá? Agora, quando tu verbaliza isso a público, sim, né? Não pode chegar, ah, eu acho que negros têm que morrer porque sim. Né? Não pode falar isso. E ele sabe disso, tá? Ele sabe disso. Mas voltando no exemplo, então, para ele aplicaria a lei e quando é ele que faz algo errado, pede-se bom senso. Esse é muito típico de um comportamento brasileiro, que vem lá do Roberto da Mata e tal, daquela ideia da extensão, né, da vida privada para o espaço público. Então tu sempre pede bom senso quando a lei é para ser aplicada a ti, mas quando é pra tu ferrar o amiguinho, tu vai lá e aplica a lei. Então, nesse exemplo que eu dei, que se ele perdesse dinheiro, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele ia aplicar a lei. Então, é uma discussão até meio. Eu realmente não acredito que eu tô fazendo essa discussão. Oh, mas palavras não machucam, não sei. Cara, machuca. Bate diferente numa pessoa. E quer dizer agora que tu tem que ficar se cuidando o que tu vai falar publicamente? Sim, quer dizer que tu tem que se cuidar o que tu vai falar publicamente. E isso não é tolir liberdade. Isso é ter o mínimo de respeito por outros indivíduos. Que é coisa que quando o que é diferente, na verdade, de defender liberdade de expressão. Eu defendo liberdade de expressão, por exemplo. Uma cacetada de gente que eu não gosto, fala um monte de besteira, eu defendo. Agora, vim falar mentira. Vim falar que vacina não sei o que. Vim falar que não, tudo bem ter falas racistas. Não, meu velho, não é tudo bem. Há um limite, sim, porque a gente vive em sociedade. Não gostou desse limite? Meu velho, vai montar tua comuna, o teu lugar em outro lugar. Sabe? Porque tem pessoas que se ofendem. Ai, mas vai deixar na mão do juiz, então, discutir com quem se ofende e não sei o quê, porque o juiz. É uma merda deixar na mão do juiz. Também concordo. Mas existem alguns critérios objetivos dentro do direito que às vezes, porra, tu estás cometendo um crime com a pessoa, falando que a pessoa, por exemplo, é drogada e ela não é. Sabe? Pô, tu tá cometendo. Tem como tu provar isso objetivamente. E aí? Ah, mas é uma aversão ao Estado da qual eu compactuo em termos de crítica, tá? E compactuo mesmo, várias críticas que se há ao Estado, mas essa especificamente nesse contexto é uma crítica muito de guri bunda mole.
muito de guri bom da mole, que daí é o caso do Monark, tá? Eu vou parar por aqui que eu estou ficando irritado. Então era isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar like, curtir, compartilhar. E, enfim, dá um abraço quando me vê, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!